Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 6. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vou colocar aí para nós. Acho que dá para baixar um pouco o microfone aqui no retorno. Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra que vai mudar a sua vida. É a última palavra do ano. E eu creio que é importante nós encerrarmos esse ciclo da forma correta e começarmos um novo ciclo. Diferente daquilo que nós vivemos. E eu falo diferente não só nas coisas ruins que aconteceu esse ano, mas nas coisas boas que aconteceram esse ano. Nós não podemos ficar presos ao passado, nem às coisas ruins que aconteceram, nem às coisas boas. Porque as coisas boas que você viveu nesse ano que passou, elas não podem ser revividas. Elas passaram. E as coisas ruins também não. Pastor, o que a gente precisa ficar? Fica com a lição de cada coisa que você viveu. O que você aprendeu nas coisas boas e o que você aprendeu nas horas ruins. Leva isso para 2020, eu creio que você vai ter uma vida vitoriosa. Vamos lá? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, né? Ora, deixa ali que eu vou ler aqui. Ora, eu acho que eu vou ter que arrumar um óculos para mim. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha que interessante essa palavra. Essa palavra vai nos ensinar algumas coisas muito importantes para nós levarmos para a nossa vida nesse ano de 2020 que vai iniciar. Aqui nós podemos ver no versículo 1 que Jesus ele vai para o outro lado do mar da Galileia. E nós podemos ver no versículo 2, pode deixar ali, que uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E nós vamos ver que no versículo 3, Jesus vai subir ao monte. Jesus sobe ao monte. E é interessante que no versículo 1, Jesus atravessa o mar. E quando nós vamos estudar o mar, sobre o mar, na palavra de Deus,
esse mar ele vai se referir à humanidade caída do homem, ou aquele homem que vive com os olhos no natural. Então Jesus atravessa o mar, mas ele não faz o milagre no mar, próximo do mar. Ele vai fazer o milagre lá no monte. E o que significa o monte? Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que quando Jesus ele queria entender aquilo que o Pai queria a respeito dele, ele fazia o quê? Ele subia o monte. E há uma aplicação aqui sobre uma passagem, a qual Jesus diz para os seus discípulos: atravesse para o outro lado. E Jesus vai fazer o quê? Jesus vai subir no monte. E é interessante que os seus discípulos estavam atravessando o mar, mas Jesus estava no monte, lá de cima, olhando para os seus discípulos. E o que os discípulos estavam vivendo lá embaixo? Eles estavam vivendo as ondas do mar se agitando, eles estavam vivendo um momento de agonia, um momento difícil, e eles estavam tentando de todas as formas não naufragar. E Jesus está observando lá de cima os seus discípulos. E agora Jesus sai do monte e ele vai no mar, ele recebe de Deus aquilo que Deus quer que ele faça, e ele vai descer no mar e ele passa caminhando pelo barco dos seus discípulos, a ponto dos seus discípulos olhar e dizer: é um fantasma, ou uma assombração, fantasma que nós estamos vendo. E eles se assustam com aquilo. Por quê? Porque quando você vive uma vida com os olhos voltados para um mundo natural, ou com os olhos carnais, as coisas que você está vivendo te assustam e elas te param. Mas quando você está olhando de cima, você está entendendo aquilo que no mundo espiritual está acontecendo. Então em nenhum momento você se desespera, porque você já viu o fim de todas as coisas. Jesus sabia que os seus discípulos não iam naufragar, não iam morrer, eles não iam virar o barco. Ele viu lá de cima, mas os seus discípulos estavam vivendo naquele momento uma agonia. E aos olhos carnais, tudo daria errado. Então aqui nós aprendemos uma coisa já no versículo 1 e 2, que se nós queremos ainda viver um 2019 cheio de bênçãos de Deus, e 2020 totalmente diferente daquilo que nós vivemos, nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas naturais e olharmos para as coisas espirituais. Então toda vez que Jesus queria entender aquilo que Deus queria a respeito dele, ele subia um monte. E aqui, irmãos, eu preciso esclarecer isso, porque muitas pessoas entendem que quando leem isso na palavra, que então nós precisamos subir ao monte. Então nós precisamos achar um monte aqui na cidade para ir lá orar, que aí Deus vai falar conosco. Não estou falando disso. Não tem nada a ver isso. O que ele está falando é para que nós venhamos sair da onde nós estamos, que é no mar, no lugar baixo, aonde você enxerga aquilo que você está, que os teus olhos conseguem ver. É para nós sairmos deste local e irmos para um lugar onde nós vamos estar, no local onde a gente consegue ter a visão espiritual daquilo que Deus tem para nós. É olhar com os olhos da fé, é enxergar aquilo que Deus diz ao teu respeito, e não aquilo que você está enxergando. E aqui o monte vai falar sobre a nossa vida espiritual, sobre nós enxergarmos com os olhos espirituais. Então nós já aprendemos algo aqui. E no 3, se você observar, Jesus faz isso. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Olha outra coisa que eu acho interessante. Jesus, ele sempre vai nos ensinar sobre o descanso. Quem está sentado está logo descansando. Então, irmãos, olha que interessante. Quando nós estamos, como os discípulos estavam no mar enxergando as coisas naturais, eles estavam de um lado para o outro tentando fazer com que o barco não viesse naufragar.
Eles estavam colocando toda a sua experiência, tudo aquilo que eles sabiam sobre navegação, para não deixar o barco naufragar. Mas Jesus nos ensina diferente. Ele nos ensina que por mais que as situações estejam acontecendo, o vento esteja se levantando, as ondas estejam batendo, nós estamos de cima do monte, olhando com os olhos espirituais. E não só isso, nós estamos assentados, ou seja, descansando, porque nós sabemos que no momento certo Deus vai mudar a nossa história. Sabe quem consegue desfrutar daquilo que Deus tem? Quem descansa. Quem descansa. Quem vive por aquilo que os olhos veem, ele não tem a coragem de tomar uma atitude correta. Mas quem olha pelos olhos espirituais, ele vai ficar descansando, porque ele sabe que no momento certo Deus vai trazer à mente dele aquilo que é para ele fazer. Outra coisa que eu aprendo com isso, que no versículo 4, olha que interessante. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava o quê? Próxima. Irmãos, a Páscoa para nós é uma das celebrações mais importantes. Nós tivemos o Natal, a qual comemora-se o nascimento de Jesus. Se bem que nós entendemos que o nascimento de Jesus não foi nesses dias, mas tudo bem se alguns querem usar para evangelizar. Mas para nós cristãos, a festa mais importante é a Páscoa. A Páscoa inicia um novo ano. Nós comemoramos aqui uma festa, dentre muitas festas que nós poderíamos fazer, e nós fizemos a festa do Rosh Hashanah, que é em setembro. Só que olha que interessante, irmãos, nós temos um novo início todos os dias. A qualquer momento você pode viver um ano novo na sua vida. Sabe por que você pode viver um ano novo? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Então você pode viver um ano novo todos os dias, a qualquer momento. Não importa aquilo que você fez, você pode começar de novo. Uma nova história Deus tem para você. E a Páscoa contava-se o ano novo dos judeus. Então, se nós queremos mais, além de todos os dias termos um ano novo, tem mais 3 para você escolher um ciclo novo. Você pode na Páscoa começar um novo ano. Irmãos, a Páscoa, se você gosta de entender que termina-se um ciclo e começa outro, a Páscoa é um momento importante. A Páscoa é o ano novo dos filhos de Deus. Então, se você quer começar um novo ciclo, quando chegar a Páscoa, você tem um novo ciclo para começar. Ah, pastor, eu quero setembro também. Tem setembro também para você. Eu quero um novo ciclo. Tem também no final do ano, em dezembro. Mas se você quer viver um novo tempo todos os dias, você pode. Você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz para garantir isso para mim e para você. Olha que interessante. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O que significa a Páscoa para nós? A Páscoa significa que um cordeiro foi entregue no nosso lugar. Irmãos, é muito importante isso que está aqui. Não foi por, quiseram colocar isso ali, não tinha mais o que colocar, vamos colocar a Páscoa, estava próxima. Não, a Páscoa inicia um novo tempo. Você precisa entender que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele cancelou lá na cruz toda a maldição que era sobre a sua vida. Eu e você precisamos entender que quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. E ali o Senhor nos fez nova criatura, ou nova criação. E agora nós somos filhos de Deus. Então na Páscoa, a Páscoa para mim e para você simboliza um novo começo de Deus para nós. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei onde você errou nesse ano, mas eu quero dizer para você que porque Jesus morreu na cruz, você pode viver um novo início na sua vida. Ah, pastor, esse ano eu não conquistei, porque os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. Eu quero te dar uma notícia boa. O Evangelho de Deus é o Evangelho das boas novas.
Sabe quais são as boas novas? O Senhor cancelou na cruz todo o escrito de dívida que era contra a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa entender o que Jesus fez na cruz. Ele te tirou da onde você estava e colocou agora na família de Deus, e fez eu e você filhos de Deus, não porque nós merecemos, mas porque o nosso irmão mais velho nos resgatou. Então a Páscoa é muito importante para nós. E nós vemos aqui também no versículo 5, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, olha o que ele vai dizer: onde compraremos pão para estes comerem? Irmãos, você passou um ano que você teve tantas lutas que talvez você pensou assim: eu acho que Deus se enganou comigo, Ele achou que eu era um lutador do MMA, só pode. Porque foi tanta luta, tanto gigante, tanta coisa para enfrentar, que Deus confundiu eu com qualquer outra pessoa aí mais forte, com qualquer lutador. Foi tantas coisas que vieram. Mas observe aqui o que ele diz: onde compraremos pão para estes comerem? Talvez você passou por tanta luta, tanta dificuldade, tantas coisas bateram à tua porta e você pensou que você não ia conseguir passar, que talvez até Deus tinha te abandonado, que Deus não ia ver aquilo que você estava fazendo porque você não estava se comportando como Deus queria. Mas olha o que o 6 diz, preste atenção aqui, olha o versículo 6. Olha o que ele diz: mas dizia isso para o experimentar. Continua a leitura. Porque ele bem... Eu creio que você já entendeu. As lutas que vieram na sua vida, elas não chegaram por um acaso. Elas não pegaram Deus desprevenido. Deus não estava, Deus não perdeu o controle das lutas que vieram sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha o que ele diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para. As coisas fugiram do teu controle, não fugiram do controle de Deus. Talvez esse ano que passou você se desesperou pelas coisas que aconteceram. Talvez quando você viu as lutas, as dificuldades vindo, você se desesperou e por causa disso você deu a resposta errada. Talvez porque você olhou com os teus olhos carnais, você deu a resposta totalmente errada. Mas eu quero dizer para você que você vai entrar em um ano 2020, um ano novo, aonde você vai entender que quando uma dificuldade bater a sua porta, quando vir os problemas, não fugiu do controle de Deus. Deus está no controle e a resposta que Ele espera de você é apenas confiar em Deus. Ele dizia para o experimentar. Deus está vendo. Deus está mostrando para você quem você é. Ele está permitindo que eu e você passamos por coisas para que nós venhamos entender que o Senhor está no controle. E olha o que ele vai dizer. Filipe responde para Jesus e diz: olha, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles. Tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha que interessante. Vou ler de volta. Filipe 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E olha o que Jesus vai dizer no 10. Irmãos, cada versículo, se eu fosse ministrar aqui profundamente sobre esses versículos, nós ficaríamos aqui horas.
Estou pegando meio por cima, para nós entendermos o que o Senhor quer de nós. Olha o que ele faz. Ele chega para Jesus: olha, aqui tem um rapaz, Jesus, que ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é isso perto da multidão que tem? Talvez o que você passou esse ano, Deus só esperava uma coisa de você: que você entregasse o pouco que você tinha na sua mão. Pastor, qual que era esse pouco? Talvez o pouco que estava na sua mão era a fé. E quando você se entregasse, falasse: Deus, olha, eu me entrego nas suas mãos, você iria ver o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas olha o que Jesus vai fazer, versículo 10. Olha o que ele diz. E disse Jesus: fazei o povo, o quê? Fazei o povo assentar. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui, irmãos? Que teve uma irmã que disse assim para mim: pastor, quando você fez o exemplo, que você sentou, o Espírito Santo me falou no meu coração e eu pude entender. E muitas coisas Deus tem feito eu vencer a partir do princípio do descanso. Quem está sentado está o quê? Olha o que ele fez com a multidão. E disse Jesus: fazei o povo. Quem está sentado está descansando. Quando você descansa no Senhor, Deus entra em providência sobre a sua vida. Quando você entrega aquilo que você tem nas mãos de Deus e você descansa no Senhor, o princípio do descanso vai trazer um desfrute do Senhor sobre a sua vida. Você descansa porque você não está nem um pouco duvidando que aquele que morreu na cruz ressuscitou, e se ele venceu, ele te fez mais do que vencedor. E por que ele colocou o povo assentado? Imagina seu Genésio, Jesus faz lá o pão e toda aquela multidão se levanta para pegar pão. Olha a confusão que vira. Virava uma confusão que ninguém ia conseguir se entender. Toda vez que eu estou de pé e não estou assentado, a minha vida vira uma confusão, porque eu corro para um lado tentando resolver, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, e quanto mais eu corro, mais a confusão está instaurada na minha vida. Agora, quando eu me assento, e como a palavra de Deus diz, assim como Jesus está assentado, até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés, eu estou assentado com o Senhor nas regiões celestiais, até que todos os meus inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés. E aí, ele diz assim: assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e nós sabemos que contava só os homens. Contava só os homens. E olha o que Jesus vai fazer. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças. Olha que interessante. Sabe o que nós aprendemos isso? Que em meio a crises nós precisamos ser gratos a Deus. Olha o que Jesus vai fazer. E tomou os pães, que eram poucos, tendo dado graças. Quando você tem gratidão a Deus, quando você é grato a Deus por aquilo que Ele fez, quando nós entendemos esse princípio, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Ele diz assim, olha o versículo que diz assim, ó: não andeis ansiosos por algumas coisas, por coisa alguma. Antes é para ser o quê? Tornar conhecido diante dele. Como é que é? Orações e súplicas do quê? De graças. Se achar o versículo aí, coloca para mim, que eu não lembro. Sou obrigado a lembrar. Olha que interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Estou com crise de dinheiro.
Crise na família, não ande ansioso. Antes seja conhecido em Deus. Por quê? Pelas suas orações. E ele continua, e súplicas de graça. Pastor, como que eu não ando ansioso? Conta para Deus aquilo que está tirando a tua paz. Ó Deus, eu estou ansioso, Deus, porque eu não sei se vai dar para pagar aquele boleto que eu tenho que pagar segunda-feira. Eu estou ansioso, Deus, mas eu vou colocar a ansiedade em Ti. Eu vou lançar toda a ansiedade em Ti. Ó Deus, eu estou ansioso porque eu estou preocupado com meu filho, Deus. Tira essa ansiedade de mim. Eu sei que o Senhor pode cuidar do meu filho. E quando você vai fazendo isso, você vai lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado do quê? Olha que interessante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração. Aleluia, Deus. E pelas súplicas. Olha que interessante. Com ações. Então você vai lá e vai dizer: Deus, eu estou ansioso, estou preocupado, eu não sei se esse ano ainda vai terminar bom. Eu estou preocupado com o dinheiro. Se o dinheiro não estiver na conta, eu não durmo. Ó Deus, eu não tenho vida feliz para mim. Deus, o dinheiro ainda tem sido em partes do meu Deus, mas eu não quero viver mais assim. Eu quero confiar em Ti, Deus. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu estou colocando agora, abrindo meu coração para aquilo que eu preciso. Mas não termina a oração assim. Logo após terminar a oração, precisa vir o quê? Ações de graças. Pastor, como que são ações de graça? É quando você começa a relembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por você. E você começa a lembrar. No começo do ano, Deus, eu estava numa situação que parecia ser mais difícil que essa. E como o Senhor me surpreendeu. Deus, eu sou grato porque o Senhor me surpreendeu. Deus, eu estava passando por tal problema em tal tempo, e o Senhor foi tão bom comigo. O Senhor foi tão bom comigo. E quando você começa a lembrar aquilo que o Senhor fez e ser grato a Deus por aquilo que Deus fez, não tem coração que fique cheio de ansiedade, porque o amor de Deus é derramado no coração. Aleluia. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, não andeis ansiosos, seja conhecido, mas comece a relembrar aquilo que o Senhor fez. E quanto mais você lembra, mais você vê que o Deus que salvou você daquele problema é o mesmo Deus e não mudou. Ele vai mudar a sua história. Aleluia. E aí olha que interessante, Jesus toma os pães, repartiu com os discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Todo mundo comeu bem. Todo mundo comeu pão e peixe à vontade. À vontade. Irmãos, eu não estou aqui para pregar uma palavra humanista. Se eu fosse pregar uma palavra humanista, eu ia dizer assim: o que você tem para oferecer para Jesus? Você precisa ser precavido como esse jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não. Talvez se eu fosse pregar uma mensagem humanista, levar você no mar, enxergar com os olhos do mar, eu ia dizer assim: você precisa estar preparado para as situações que virão sobre a sua vida. Quem se prepara, alcança. Quem chega cedo, toma água fresca. Não, eu não quero pregar uma mensagem humanista que você vai enxergar com os olhos carnais. Mas eu quero te levar para o espiritual, que mesmo quando aquele problema vem sobre a sua vida, que você não estava esperando, que você não sabia que ia vir sobre a sua vida, pare de enxergar como um problema, como se fosse Deus trazendo mal sobre você. Enxergue nisso uma oportunidade de Deus te levar a lugares altos. Não olhe com os olhos naturais, senão você para, senão você desiste. Agora, quando você olha com os olhos espirituais, você sabe que Deus não perdeu o controle da sua vida.
E aí, 12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Sabe o que eu entendo? É que quando eu confio em Deus, quando eu me lanço em Deus, quando eu entrego talvez aquilo que eu tenho, ou talvez aquilo que eu nem tenho, eu entrego a minha vida para Jesus e eu começo a olhar com os olhos espirituais, eu vou receber mais do que eu espero. Talvez esse ano de 2019 foi um ano difícil na sua área financeira. E talvez quando o pastor Isaac aqui falou sobre você ofertar, você disse assim: pastor, se 2020 for um pouquinho melhor o ano, eu vou fazer mais oferta. Não, você não está preparado para viver um ano de abundância financeira. Pastor, esse ano foi um ano de muita crise lá dentro da minha família, na minha casa, problemas, e por isso que eu me afastei da igreja, eu não fiz as coisas aqui dentro da igreja. Não, você não está preparado. Pastor, quando o senhor falou sobre dinheiro, pastor, eu não tinha, o que eu tinha era R$5 no bolso, pastor. 7 reais no bolso. Eu não tinha mais, o senhor falando sobre oferta, sobre ofertar, sobre ser generoso, o senhor não sabe da minha situação. Irmão, sabe o que eu quero que você entenda? Pare de olhar com os olhos carnais. Não olhe com os olhos carnais, olhe com os olhos espirituais. A palavra de Deus diz que o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E o apóstolo Paulo vai dizer que uma das igrejas mais pobres, elas excederam nas ofertas. Então sabe o que eu entendo? Quando a crise financeira bater na sua porta, faça propósito com Deus, entregue tudo que você tem, fala: Deus, eu vou fazer, Deus, porque eu confio, eu estou vendo com os olhos espirituais. Se a crise vem no financeiro, eu sei que é isso que o Senhor está pedindo para ganhar o meu coração, então eu vou entregar. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu carro, Deus não quer nada que você tem, Deus quer teu coração. Mas muitas vezes o teu coração está no teu dinheiro. E quando você passar por uma crise financeira, entenda: esse é o momento certo de você ofertar, plantar, porque nesse momento você vai conhecer o Deus que multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão, matou a fome, mas também fez sobrar cestos cheios. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver ainda 2019 cestos cheios. Você vai terminar 2019 com os cestos cheios, cheios de bênçãos e prosperidades, porque o Senhor já te abençoou lá na cruz para que você possa viver. 2020 não vai ser um ano onde você vai olhar com os teus olhos carnais e vai parar. Você vai olhar com os olhos espirituais. Pastor, está vindo o problema, está vindo a dificuldade lá em casa, mas eu estou aqui para servir, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, porque eu sei que quando eu me entrego, a minha família vai ser alinhada, porque o Senhor já me prometeu isso. Irmãos, nós precisamos entender isso, que o Senhor não vai nos abençoar, o Senhor já nos abençoou. É nós que precisamos tomar a posição de entender que o Senhor já nos abençoou. Então, se Ele já nos abençoou, eu não posso mais viver enxergando e declarando aquilo que os meus olhos veem, mas eu preciso declarar aquilo que Deus diz ao meu respeito. Deus não diz que você é um derrotado. E muitas vezes você olha e diz assim: eu vim para esse mundo só para sofrer, para viver essa vida de derrota. Não declare isso com a tua boca. Declare aquilo que Deus diz ao teu respeito. Você é filho de Deus e você veio com um propósito para cumprir nessa terra. E você vai viver e desfrutar do melhor dessa terra. É uma promessa de Deus. Eu vejo muitas pessoas ensinando errado. E sabe o que eles ensinam? Que um dia nós vamos morrer, e aí nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Irmão, se você não entender que o desfrute começa aqui na terra, lá você só vai continuar desfrutando daquilo que você está vivendo aqui nessa terra. Você está enganado se você acha que vai desfrutar lá.
Você precisa começar a desfrutar aqui. A palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida. E essa igreja vai reinar em vida. Você crê nisso? Nós reinaremos em vida. E o reino já começou. Você pode reinar com Cristo nessa terra. O melhor de Deus que o Senhor tem para você já foi declarado. E Ele está liberado sobre a tua vida para você ter o melhor dessa terra. Então 2020 você possa receber essas lições. Entender essas lições. Não viva por aquilo que os teus olhos vê, mas viva por aquilo que você vê através dos olhos da fé. Saia do raso, suba para um monte, aonde você entende aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Quando os problemas baterem à sua porta, olhe para Jesus Cristo. Não olhe para o problema. Quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. Quanto mais você olha para Cristo, mais você vê que os teus problemas não são nada perto de Cristo. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero convidar você para ficar de pé. E você vai nessa noite tomar uma posição. Você vai dizer: Deus, eu não quero mais viver a vida que eu vivi esse ano. Eu vivi olhando para as coisas naturais, Deus. Eu olhei para as coisas naturais e eu me desesperei em alguns momentos. Talvez você ouvindo essa mensagem, você diz: pastor, eu podia ter feito totalmente diferente nesse ano que passou. Mas eu quero dizer para você que um ciclo está se encerrando. E a partir de hoje você já pode viver esse novo tempo em Deus. Um novo tempo o Senhor tem para você. Um novo desfrute da presença do Senhor. Talvez esse ano, pastor, eu não descansei. Pastor, esse ano foi o ano que eu mais me preocupei com os problemas. Quando as dificuldades bateram na minha porta, eu corri para amigo, pai, tio, tia, não sei quem lá. E eu fui no banco, eu corri para tudo quanto é lugar. Mas não corri para o Senhor. Em 2020, eu quero que você entenda e corra para Jesus. Eu quero convidar você para sair do teu lugar. Você que entendeu essa palavra e você quer viver um novo tempo de Deus. Enquanto eles cantam, nós vamos viver esse novo tempo de Deus. Nós vamos